Bem, gente, tudo bom? Nós estamos aqui junto com a nossa missionária Adriana Dias, nos visitando e trazendo rica e abundante conhecimento através das suas experiências e também da sua parte de formação de um projeto que ela tem lindo e maravilhoso, que as mulheres, as famílias vão aproveitar muito esse conhecimento. Adriana, seja bem-vinda ao Instituto Alice Francisca da Silva. É uma honra poder estar junto. Obrigado aí pela sua visita, pelo você estar aqui presente conosco, nessa família, nossos batistas, nossos seguidores possam aproveitar bem todo o conhecimento que essa missionária tem rico e abundante aqui para trazer para nós. Missionário, o que você pode falar um pouquinho, breve, sobre a sua história, a sua vida? Você pode falar só um pouquinho do início, como é que foi aí a sua breve caminhada na igreja, a sua chegada, né, a sua conversão, o seu batismo, assim, só um pouquinho, assim, porque a gente tem muitos seguidores, né, da nossa igreja batista, né, do campo evangélico, missionário também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso antes de você entrar aí nesse conteúdo rico. É muito bom poder estar junto de vocês, poder conhecer esse trabalho tão maravilhoso. Me chamo Adriana Dias, sou missionária já há 16 anos, recebi meu chamado há 16 anos atrás. Passa rápido, né? Passa rápido. 16 anos, mas eu sou jovem, tá? Bem, durante 22 anos eu fui membro da primeira igreja batista de Vila da Penha. Vila da Penha. E eu me converti, na verdade, na sala da minha casa. E eu fui orientada por um amigo, e no momento em que eu aceitasse Jesus, era só eu estar numa igreja e levantar a mão. Aí eu falei, tá bom, mas eu recebi Jesus na sala de casa, né? Como eu faço agora? Eu falei, bem, ele disse para eu levantar a mão na igreja, então eu vou atrás de uma igreja e quando o pastor fizer o apelo, eu levanto a mão. E aí eu fui numa primeira igreja, esperei o apelo, o pastor não fez o apelo. Aí eu falei, como é que eu vou levantar a mão no meio de todo mundo assim? Não vou levantar a mão. Aí eu falei, vou visitar uma outra igreja. E lá o pastor vai fazer o apelo e eu vou levantar minha mão. O pastor não fez o apelo e eu não levantei a mão. Aí saí frustrada, né? Aí eu falei, bem, tem uma terceira igreja perto de onde eu moro, eu vou lá. O pastor vai fazer o apelo e eu vou levantar a mão. Ó, a terceira igreja dessa vez foi, né? Não foi. O pastor também não fez o apelo. E aí eu falei assim, Deus, eu vou tentar uma última igreja, era até mais distante, que é a PIB de Vila da Penha. E se o pastor não fizer o apelo, eu vou ficar na igreja mais perto da minha casa. Essa foi a minha ideia. E aí eu fui visitar a PIB de Vila da Penha, pastor Sebastião Ferreira. E o pastor Sebastião Ferreira, se você conhece o pastor Sebastião, já ouviu falar dele, era impossível ele não fazer apelo. Ele fazia apelo aleatoriamente, ele já fazia apelo. Todo culto. Todo culto na rua. Depois, assim, eu fui conhecendo ele, né? Onde ele tinha oportunidade e onde também não tinha, ele fazia apelo. E aí eu fui, entrei, sentei no último banco, né? Normalmente quando você vai assim a primeira vez, né? Eu fui sozinha, sentei lá no fundo e tudo era perfeito, louvor perfeito, a palavra perfeita, tudo. E aí eu falei, bem, agora é a hora, né? Agora vai. Vamos ver se esse pastor já estava desanimando. Aí o pastor começou a conduzir o apelo e eu já estava pronta para levantar a mão, levantei a mão, fui à frente, como ele chamou, e durante 22 anos eu fiquei em Vila da Penha. Achei que eu não ia sair nunca de Vila da Penha, mas o Senhor me chamou para uma outra igreja. E ali em Vila da Penha eu me batizei, eu aceitei a Jesus, né? Formalizei minha decisão por Jesus, me batizei, fui para o ministério ali, recebi o meu chamado ali, fui para o ministério ali, tudo em Vila da Penha, e amo essa igreja, mas em 2024, durante o aniversário da igreja, Deus me falou, seu tempo terminou aqui e eu estou te levando para a Atitude da Barra. Atitude da Barra. E isso foi durante o culto de aniversário. Quem estava pregando era o pastor Tadeu Bresciani.
Eu não vou esquecer. Era um pastor convidado, o pastor Tadeu Bresciani, lá de Campo Grande. E aí eu falei, eu e Deus, assim, na hora do culto, eu falei, Deus, Barra? Mas Barra é tão longe de onde eu moro, né? Eu moro na Vila da Penha. E Deus falou para mim assim, só dá o primeiro passo. Eu saí da igreja, o primeiro passo era saber o horário do culto, né? Eu nunca tinha ido no culto na Atitude. Aí fui, entrei no Instagram, vi o horário, falei, amanhã, 8h30 da manhã, eu tô lá. Era o horário do primeiro culto lá. Aí eu fui. Quando eu entrei, começou o culto, o líder do louvor gritou assim, eu vou dar o primeiro passo. Era a mesma coisa que ele tinha falado para mim. Aí eu falei, não pode ser uma coincidência. E aí ele começou a ministrar o louvor, e o nome do louvor, um louvor autoral do Ministério Atitude, é O Primeiro Passo. O primeiro passo. Nunca tinha ouvido esse louvor, e desde então eu estou lá na Atitude. No dia seguinte eu já pedi uma agenda com o meu pastor, lá na PIB de Vila da Penha. Falei para ele desse movimento de Deus, ele também me abençoou. Ele falou, olha, quando a nuvem anda, a gente precisa andar, né? Isso aí. E aí eu fui e hoje eu sirvo lá no Ministério de Intercessão. Intercessão. E estou bem feliz lá. Que para mim é uma das mais importantes, né? Acho que intercessão, oração, né? Se faltar na igreja. Eu acho que a intercessão, oração, né? Ela te possibilita a fazer missões em muitos lugares, né? E a gente não pode estar em todos os lugares. Mas através da intercessão, eu posso fazer missões no Japão, eu posso fazer missões na Indonésia, eu posso fazer missões no Egito, eu posso fazer missões onde eu desejar. Porque as nossas orações não têm barreira. Então eu vejo o Ministério de Intercessão como uma chave, não só para a igreja, mas para nós como servos e nós como missionários, e se pudéssemos aceitaríamos todos os chamados possíveis. Mas como não dá, então a gente intercede. Você falou aí do primeiro passo, né? Foi o louvor, né? Foi o louvor. Olha, e era a mesma palavra que Deus tinha me dado no dia anterior. Adriana, dá o primeiro passo. Só dá o primeiro passo. Para nós cristãos não tem coincidência, né? É a fala mesmo, né? Jesuscidência total. Jesuscidência, essa é a... Mas aqui, eu quero pegar, eu anotei aqui esse gancho aqui do primeiro passo, que vai ser interessante, mas fala rapidamente só os lugares que você já pôde fazer missão, rapidinho para o público aí. Depois que eu recebi o meu chamado, eu trabalhava numa empresa em Botafogo, quando eu recebi meu chamado missionário. Eu conversei com o meu pastor, na época ainda era o pastor Sebastião, ele me deu todo o suporte para eu aceitar o meu chamado. Mas depois que eu falei com o pastor Sebastião, eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou precisar ir, porque eu falei com o pastor. E eu comecei a fugir do pastor na igreja. Falei, não era isso, meu Deus, me antecipei ali, dilema. Sim. E eu imagino que muita gente, né, vai ouvir e vai se ver nesse momento. Sim. Né, entre a sua chama, que está dentro de você, e a decisão de deixar o seu tudo, depois você descobre que nem é tão tudo assim, para poder ir para o ministério. Então eu passei 3 meses tentando tomar a decisão ou fugir ali daquela decisão, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Até que no dia 7 de setembro de 2009, o pastor Sebastião estava pregando, e eu entendi. O texto está em Marcos 10, 30 e 31, quando ele fala que todos que deixarem pai, mãe, casas, campos, por amor, né, de Jesus e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Eu sou administradora por formação. Oh, glória! Então, 100 vezes mais é algo muito bom, né? Eu falei, bem, receber 100 vezes mais, acho que é uma proposta excelente. E aí eu entendi que o Senhor estava fechando ali esse tempo e falando, Adriana, é hora de ir. Então, no dia seguinte, eu também conversei com o meu chefe na época. Sim. E falei para ele que eu ia fazer missões e tal. Ele até perguntou se eu ia ser freira. Meu Deus. Você vai ser freira? Mas freira por quê? Aí eu, tipo freira, só que é gospel.
Feira gospel, isso aí. E aí, ali eu fui pro ministério. No meu primeiro momento, eu fui pro seminário. Eu fiz CIEM, eu já era formada. E eu fui fazer a formação missionária a nível de pós-graduação no CIEM. Então, eu passei um ano fazendo a pós. E dali eu fui para a Cracolândia de São Paulo. Foi o meu primeiro ministério, né, lá em São Primeira Paulo. missão, então, você foi para São Paulo, na Cracolândia. Isso. Na verdade, assim, durante o meu período do CIEM, durante o período do CIEM, nós fizemos um projeto de uma semana lá. E eu falei assim, bem, eu não tenho, na minha visão, eu não vou trabalhar com dependente químico, Sim. não era algo assim que me atraía, mas o Senhor ia ter um projeto, eu falei, vou para conhecer, para ter isso aí de portfólio, vamos dizer assim, né? Aí eu fui passar uma semana lá junto com os alunos do CIEM e me apaixonei. Primeiro porque eu me lembrei de um sonho que Deus tinha me dado um ano antes. E Deus tinha me levado para a Cracolândia. Eu só não sabia e era a Cracolândia de São Paulo. Era bem no início, não era como hoje, que todo mundo sabe como é. Era bem no início, quando as pessoas ainda não tinham essa mídia em cima da Cracolândia, né? E eu tinha tido um sonho, e esse sonho era exatamente aquelas pessoas, muito magras, com cobertor, né? Muito sujas e tal. E eu falei, Deus, onde é esse lugar? Porque não é no Brasil. Eu achava que não, o lugar do sonho não era no Brasil. E quando eu fui pela primeira vez, eu fui na rua, né? No fluxo, que a gente chama, eu lembrei do sonho, eu falei, é esse lugar. E aí eu sabia que eu precisava voltar para lá. E aí eu voltei para fazer meu estágio, Sim. passei 6 meses lá. Nesse período eu escrevi um material de discipulado, porque lá na missão já tinha um grupo de rapazes e já estavam em recuperação. O nome do meu projeto é Novos Templos. Novos. Então são 12 semanas de caminhada, né, de restauração. E aí eu escrevi esse material e hoje eu repaginei e eu estou usando até com as mulheres. E aí eu fui para São Paulo. Quando esse material chegou na mão dos líderes da junta, né, Pastor Fernando e outros líderes, eles ficaram assim, preciso conhecer essa missionária. O material foi muito bem feito, não por mim, mas pelo Espírito Santo, porque pelo tempo que eu tive para escrever, eu não conseguiria. Ele deu 180 páginas. O Espírito Santo ele capacita mesmo. E eu escrevi assim num tempo recorde. E aí eu fui para São Paulo já com a proposta de voltar para trabalhar na junta. E aí eu trabalhei na junta, na sede da junta. Na sede da junta lá em São Paulo. Não, no Rio. No Rio eu mesmo. fui para São Paulo, fiz meu estágio, voltei, aí assumi uma vaga na junta, na área de plantação de igreja, né? Aí eu trabalhava na sede. Mas o meu coração estava no campo. Aí eu saí da sede da junta, fui para Cristolândia do Rio, já tinha aberto na Cristolândia do Rio. Cristolândia. Aí do Rio eu fui transferida para um Sonho de Mãe, em Italva, na época era Italva, agora é Itaperuna. Aí fui para o Sonho de Mãe, e do Sonho de Mãe eu recebi o convite. A gente fala assim, né? Porque missionário não é convidada. Não é convidado, é enviado. Isso aí. E aí eu recebi o envio para o Maranhão. Aí eu tinha a missão de fechar um colégio lá no Maranhão, colégio da Junta, e já estava desgastada ali. Sim. E aí eu passaria 6 meses no Maranhão fazendo ou a transição desse colégio para a Convenção Batista Maranhense, ou nós encerraríamos as atividades dele. Mas quando eu cheguei lá, eu entrei no colégio pela primeira vez, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho uma obra nessa escola. E aí eu entendi que Deus queria fazer algo ali. E aí começamos um projeto de revitalização, porque eu sabia que para fechar, tudo precisava estar organizado, né? Documentação, tal, para poder fechar. Então, eu falei, vamos organizar para ficar aberto, né? Não se fecha escola. Na minha visão, não se fecha escola. E aí,
começamos ali, ao invés de eu passar 6 meses, passei 6 anos lá como diretora da escola. Olha, parabéns, hein? Revitalizamos toda a escola, Ótimo. não só material pedagógico, mudamos de material didático, reformamos toda a escola e eu deixei uma igreja de adolescentes plantada lá. Batizamos 7 adolescentes, né, ficaram lá como líderes e estão voando. Alguns deles até já viraram missionários. E recebi o convite para vir de volta para o Rio e assumir a gerência executiva de assistência social da Junta. Então, eu cuidava do social da Junta. E aí, em 2023, eu saí da Junta. E hoje está no Rio, só. Estou no Rio. Muito bom. Eu fiz um overview, e se eu fosse falar de cada campo, a gente ia fazer uma vigília. Mas para fora do país não foi, então? Ainda não. Ainda não como missão. Já fui assim, até para fazer algum trabalho, não trabalho, mas viagem, assim, com um grupo cristão, mas não como missionária. Quem sabe você não pode futuramente participar conosco, a gente tem um projeto em Moçambique, que é importante lembrar vocês. Tô doida para ir à África. E lá o Instituto Alice Francisca sempre está ali enviando mantimentos, material também didático, que tem uma breve turma que foi formada ali em Moçambique, né, pelos missionários também que estão lá. E aí é onde esses alunos não tinham material didático e queriam aprender a ler e escrever. E aí o Instituto Alice Francisca, junto com seus mantenedores, acabou fazendo ali aquela campanha e fazendo o envio desses materiais e também dos mantimentos, né? Que ali tem uma parte ali de Moçambique que tem uma necessidade muito grande, né? Acho que na África ali uma outra parte ali das outras áreas que tem essa necessidade do campo de atuação tanto cristão quanto de envio de mantimentos, assim, ali é uma área muito carente. Mas missionária Adriana Dias, você também tem um perfil de empreendedora, tem aqui, eu estou vendo aqui, o seu prospecto é muito interessante, você trata também de formação de finanças pessoais para as mulheres cristãs, né? Eu acho que isso é muito importante de insumo, assim, para mãe, né, para pai, para avó, acho que para todo na família de modo geral, mas para as mulheres que, na sua grande maioria, são chefes de família. Se você vê hoje, através do IBGE, através hoje dos dados que a gente tem, você vai buscar lá que a maioria das mulheres hoje são chefes de família. Até por conta também, né, dessa cultura, o pouco que tem aí do Bolsa Família e tudo, né, que elas acabam adotando. Mas eu acho interessante esse projeto que você pode trazer uma luz para as mulheres que estão lá nas comunidades, né, que possam, como é que eu vou sair da minha dívida? Poxa, como é que eu posso pensar em criar uma renda extra? Tem mulheres que não têm nenhum conhecimento, nada disso, né? Eu até então também, como pai, também nem tinha, estou aprendendo ainda, confesso que eu estou aprendendo, estou ali. E aí eu fiquei tão curioso quando eu vi esse seu prospecto aqui, sabe, vi esse seu campo também missionário, que isso aqui também é um campo missionário, né? Você Sim. ensinar as mulheres, as mães, em como sair da dívida, como se tornar uma futura empreendedora. Você pode falar assim, um pouco desse primeiro passo que foi lá no seu encontro, né, na Atitude da Barra, e assim, eu acho que desse gancho do primeiro passo que foi o louvor, eu acho que assim, qual é o primeiro passo assim, que você deu para se encontrar como palestrante nessa área e também para essa mãe? O que você pode dizer também depois para essa mãe? Qual é o primeiro passo que essa mulher, mãe ou mulher solteira pode dar nessa sua vida de finanças, que é cuidar, né, da dívida, ou de fazer ali um fundo de investimento, ou de guardar um dinheirinho? Esse primeiro passo eu achei interessante. Vou anotar aqui, vou até falar com a diretoria do Instituto para quem sabe ser um projeto nosso, viu? O primeiro passo aí. E através desses primeiros passos, Deus ele vai abrindo outras possibilidades, né, da gente ir avançando. O Prospere, ele nasceu na pandemia. E eu não abro mão de ser Prospere Missões. Eu entendo e finanças, prosperidade é algo que nós, missionários, podemos e temos que levar para os nossos campos. O Prospere, ele nasceu no período da pandemia. Eu era diretora lá no Maranhão.
No Maranhão, né? E nós estávamos fazendo várias ações lá, né, para ajudar a cidade, ajudar os pais. E eu falei, Deus, eu quero fazer algo como Adriana, não somente como missionária, mas como cidadã. Sim. E na época eu já estava estudando finanças, já estava me envolvendo nesse aprendizado e eu decidi fazer um workshop de 3 dias. E o Prospere, esse nome surgiu, o Prospere ele ia durar 3 dias. Esse tempo de workshop. Eu ia só ensinar ali os pais, os professores, a se organizar ali nesse período de pandemia e eu ia dar 3 aulas. Dessas 3 aulas, Deus nunca mais deixou eu parar de ensinar finanças. Olha. E eu tentei. Até porque eu tinha uma rotina muito puxada na junta. E por vezes eu tentei parar e ia falar, meu Deus, não dá mais para me preocupar com isso. E toda vez Nova missão. Deus me chamava, Deus me puxava, Deus mandava alguém, assim, aleatório. Às vezes eu estava viajando, resolvendo algo da junta. E aí aparecia alguém, eu te conheci no TikTok vendo o Prospere em 1 minuto. Aí eu, meu Deus. Prospere em 1 minuto, no Eu tinha TikTok. Ainda tem, né? Tem uns vídeos lá, eu nem atualizo tanto o TikTok, eu atualizo todo dia o Instagram, mas eu tinha uma série de vídeos que era o Prospere em 1 minuto. Eu trazia um versículo da Bíblia em 1 minuto e eu explicava ali como essa pessoa podia trazer esse princípio da Bíblia para a vida dela. Então tinha gente que me via no TikTok, tinha gente que estava no Instagram, tinha gente que tinha participado de algum evento meu, Sim. e eu fazia. E aí Deus trazia essas pessoas aleatoriamente. E aí eu falava, tá bom, Deus, entendi, eu vou fazer mais. Aí quando eu falava, agora já deu. Aí vinha outra pessoa, eu, tá bom, Deus, entendi. E assim foi. E aí, no início, o Prospere era para todo mundo. Homem, mulher, criança, adulto. Todo Era mundo. para todo mundo. E por onde eu decidi tornar o Prospere um programa para mulheres e para mulheres cristãs. E às vezes tem gente que vai lá no meu direct e fala assim, eu acho um absurdo ser só para mulher cristã, eu acho que tem que ser para toda mulher. Eu falei, tá, gente, mas é aberto para toda mulher. Claro. Mas eu me posicionei porque eu falo da palavra de Deus. E talvez uma mulher que não seja cristã não vai querer ouvir a palavra de Deus, vai querer ouvir ali sobre a matemática das finanças. E eu acho que finanças vai muito além. Mas eu sempre tive muita vontade de fazer um projeto para crianças. Né? Eu entendo que a gente precisa levar algo a mais para a nova geração. Mas até hoje não aconteceu. Apesar de eu ter sido diretora de escola e tal, mas não aconteceu. Mas um dia eu estava lendo uma pesquisa da Sociedade Bíblica Americana, e nessa pesquisa dizia que 77% dos filhos segue a fé das mães. Aí eu falei assim, bem, então vai ser muito mais fácil eu atingir a nova geração se eu trabalhar as mães. Porque aí uma mãe ela pode alcançar 2, 3, 4 crianças. Ela vai chegar muito mais rápido, o efeito vai ser muito mais multiplicador do que se eu tentar montar um projeto para criança. E assim eu decidi tornar o Prospere um projeto voltado para mulheres. Para mulheres. Porque uma vez que essa mulher ela está sã, né? Ela está saudável na sua vida pessoal, nas suas finanças, nas suas emoções, ela leva isso para os filhos e os filhos já crescem numa outra visão de reino. Então, desde 2023, final de 2023, eu tenho trabalhado o Prospere voltado só para as mulheres. E dentro desse projeto do Prospere Missões, assim, qual é a dica, assim, o primeiro passo para aquela mãe que tem 2, 3 filhos, ou que nunca investiu, mas ela quer pensar em prosperar de alguma forma?
De repente também, se você puder dar uma dica também de como ela pode dar o primeiro passo Você gostou, né, do primeiro passo? para eliminar. Porque o primeiro passo é sempre o maior desafio para todo mundo, acho que num aspecto geral, quando tem alguma dificuldade, né? Como é que eu vou dar o meu primeiro passo para me libertar aqui do vício? Como é que eu vou dar o meu primeiro passo para me libertar aqui desse entrave, desse impasse? Qual o primeiro passo para eu estudar? Qual o primeiro passo, né? Eu acho que isso ficou Bem, mesmo. o primeiro passo é você seguir o @prospere_missões, né, gente? Anota aí, Esse gente. precisa ser o primeiro passo. @prospere_missões. Exatamente. Se você Que é puser no lá, Instagram, né? Prospere Underline, já vai aparecer lá o Missões, já vai aparecer a minha foto, você já vai lá e já aperta o seguir. Esse é o primeiro passo. Eu vou falar a partir agora então do segundo passo. Manda ver. O segundo passo é, primeiro você precisa fazer um levantamento da sua situação atual. Se você tem, se você tem dívida, né? Fazer uma... você precisa listar tudo. Você precisa listar quanto você recebe, tudo. qual é a sua renda. Ó, eu anotei aqui, ó, listar tudo Tudo. primeiro. Você Vamos precisa lá. saber a sua renda. Então, a renda entra. Primeiro, O seu a salário. renda. Entra. Se você tem algum tipo de benefício, pensão, seja lá o que for, entra na sua renda. Se você recebe aluguel, entra na sua renda. Se você já tem algum tipo de investimento, entra na sua renda. Tudo que você recebe de receita precisa estar listado ali como fonte de renda, Sim. tá? Depois de você fazer o levantamento da sua renda, você vai fazer um levantamento das suas despesas. Nas despesas não entra a dívida ainda. Nas suas despesas. Sua despesa de aluguel, sua despesa de educação, alimentação, farmácia, né? Você precisa fazer um levantamento da sua despesa. E aí, nesse levantamento da despesa, a gente tem que ser 100% honesto, porque às vezes a gente faz o levantamento ali da alimentação, a gente faz o levantamento às vezes da farmácia, às vezes, se o filho estuda no colégio particular e você bota lá, mas você não faz o levantamento do seu lazer, quanto você gasta no final de semana ali tomando de açaí, e aí não sabe para onde foi o dinheiro. Gente, eu recebi ontem, não sei onde está o dinheiro. Dá uma olhada onde está indo, você precisa anotar tudo. O pãozinho. Pão, né? Se você todo dia, né, você gasta R$5 no pão, você precisa anotar isso, porque vai fazer diferença no final do mês. Aí você junta o pão, você junta um leite, aí tem dias que você vai no mercado só para comprar o pão, aí você volta ali com uma mortadela, e tudo isso precisa entrar quando você lista ali as suas despesas, tá? E aí você vai começar a entender a sua vida financeira. Listou receita, listou despesa, tem dívida, é hora de enfrentar as dívidas. E eu ouço muito, Dívidas. Rodrigo, uma coisa assim, e me falam Desafio, hein? falam assim, eu prefiro nem saber. Quando eu pergunto, né? Ah, você tem dívida? Tem dívida. Quanto? Eu prefiro nem saber. E aí, de que forma você vai resolver um problema se você não está disposta ou disposto a olhar para esse problema? Então, por mais que doa, é importante botar tudo no papel. Ah, eu devo ali à instituição X, eu devo à instituição Y, eu devo ao meu amigo, eu devo ao meu parente. Tem que né? listar, então, todas as dívidas. Todas né? as dívidas. Tô fazendo assim de modo didático também aqui, que eu também estou anotando para mim, tá? Não é só para... Mas é bom. Pode deixar que depois eu vou cobrar ele, tá, gente? Meus honorários aqui. Todas as dívidas. E depois que você anotar todas as suas dívidas, você precisa fazer um ranking do que você vai pagar primeiro. De prioridade. E a prioridade. E aí entra um personagem que eu não achei que eu fosse descobrir no meio das mulheres cristãs, mas é um personagem que sempre aparece para mim quando a mulher diz que tem dívidas. É o medo de fazer. Não, antes se fosse o medo. Esse personagem se chama agiota. E aí você precisa saber quanto você deve ao agiota e ele precisa ser a prioridade das prioridades.
Sim. Porque o Só que agiota, aqui, ele tira, prioridade, agiota. ele tira o seu sossego. Antes de você pagar Bradesco, antes de você pagar Casas Tira a paz, Bahia, né? é o agiota. Na maioria das vezes, o que acontece? Eu estava até atendendo uma pessoa recente Sim. e ela tinha feito uma dívida de R$ 5.000, se eu não me engano, R$ 5.000. Ela já estava pagando há 2 anos R$ 500 todo mês e a dívida era a mesma. Então, assim, é uma escravidão sem fim. Então, você precisa priorizar. Então, mas Adriana, como é que eu faço para pagar o agiota? Aí entra a renda extra. Você vai fazer renda extra só para pagar a dívida. A renda extra Aí, salva a gente de tudo. A renda extra, na verdade, ela é para todo mundo, tá? Eu quero investir, mas o meu dinheiro não sobra. Faz renda extra só para investir. Eu estou a fim de viajar, mas não tenho condição de viajar. Faz renda extra para esse objetivo. Eu já tenho ali um investimento, mas eu quero fazer aportes maiores. Você pode fazer renda extra e aportar o valor da renda extra. Eu tenho dívida. Dificilmente. acabou aí renda extra, hein? Não, renda extra todo mundo tem que fazer, gente. É para todo mundo. Ontem eu me cadastrei nos 4 sites aí só para renda extra, porque renda extra é para todo mundo. Para todo mundo. Ó, depois a gente tem que listar essas dicas de renda extra, viu? Isso é interessante. Vocês hein? precisam seguir Isso é o interessante. Prospere, gente. Segue Isso lá é no Instagram. interessante. Olha, gente, eu vou começar a seguir aqui agora, tô falando sério, porque eu tenho 3 filhos, tenho a esposa lá, e ela fala, eu tenho que fazer uma renda extra, tenho que fazer uma renda extra. Eu falo, e aí, qual é a renda extra que nós vamos fazer? Aí ela já viu crochê, só que eu vejo que ela tem uns talentos. Né? Eu acho que também, assim, qual é a dica que você dá para essa mulher que acho que ela pode primeiro, de repente, ver qual é o talento que ela tem também, né? Porque A em renda qual mundo que extra. ela está inserido, né? Exatamente. A renda extra, ela precisa vir muito do que você gosta de fazer. Eu gosto muito de dar um exemplo, o meu exemplo. Gente, eu vou confessar um pecado aqui na frente dos dois, Oh, mas que vocês também vão saber, tá? sim. Eu mato plantas. Mata plantas? Eu não sei cuidar de plantas, gente. Ah, tá. Não sabe cuidar. Tudo bem. Cuidado Então, aí que o pessoal ativista pode já interpretar de outra pensou? maneira. Já pensou? Eu ser perseguida aí por eu mato planta. Gente, adianta eu tentar fazer uma renda extra cuidando de planta, de jardinagem, fazendo vasos de planta? Não dá, gente. Uma pessoa que bota a mão na planta e não deixa a planta crescer, não pode cuidar de planta. Pois Mas é. eu, por exemplo, amo cozinhar. Eu já fiz renda extra de cozinha. Cozinhar? Há muito tempo. Mas já fiz várias rendas, já fiz sanduíche natural, já fiz bolo, já fiz ceia de Natal. Então você precisa olhar assim, o que você sabe fazer? E tem mulheres que falam pra mim, não sabe fazer Renda nada. extra. Qual é Eu o meu falo, talento? impossível. Qual é o meu talento, né? Deus já pôs na gente, né, o nosso talento. Então a gente vai lá e usa ele para fazer mais renda. E é interessante, tem um post que eu fiz recente no meu Instagram, 50 formas de fazer renda extra. 50 formas? Nossa. Se você não achar uma ali, gente, por favor. Eu já comecei a seguir aqui, ó. Acabei de achar aqui, ó. Prospere _, Missões. Adriana Dias, Fé e Finanças para as Mulheres Cristãs. Top. Deixa eu mandar aqui um Tava aviãozinho. finanças e fé, eu troquei. Trocou? Eu acho que fé vem primeiro, né? Deixa eu já mandar aqui um aviãozinho aqui para algumas pessoas. Olha, eu gostei, hein? Senti firmeza agora. Claro, tem que ser, porque a gente precisa dessas dicas, porque eu acho que o maior desafio também, né? Como é que a pessoa vai se enquadrar assim? Pô, como é que eu vou fazer uma renda extra? Eu vejo isso também muito grande assim no pensamento. Eu mesmo já me deparei também, cara, como é que vamos fazer uma renda extra aqui? Tá, eu trabalho com isso aqui, eu tenho isso aqui. Como é que eu vou entrar no mundo da internet, né? Porque tem muitos sites ali, né, que faz aquela coisa de você ser como é que fala? Afiliado. Afiliado, exatamente, isso aí, afiliado. Só que essa dica que você está dando, das 50 formas, eu vou ver com calma, porque isso me interessa também. Mas vamos lá. E a gente precisa avançar em relação à renda extra. E às vezes as pessoas acham que isso vão achar que eu estou passando fome se eu estiver fazendo um dinheiro por fora. E, gente, fazer dinheiro, você pode fazer para fazer viagem missionária, para investir mais na sua igreja. Igreja está em obra, você vai ajudar de que forma? Você pode fazer uma renda extra para ajudar lá no projeto da sua igreja.
eu tô doida para pintar a casa no final do ano. Faz uma renda extra para pintar a sua casa no final do ano. Então, fazer renda extra é uma saída para você realizar seus sonhos. E dentro do meu programa, eu estimulo todo mundo a fazer renda extra. Quero até falar sobre o meu método, né? Eu tenho um método chamado Libertas, Libertas. é a libertação, 5 passos para a libertação financeira. Sim. Eu entendo que finanças tem muito mais a ver com a nossa libertação, um processo de libertação, e só saber administrar o dinheiro. Porque eu conheço pessoas, vêm para mim, pessoas que ganham 30 mil reais, 40 mil reais Nossa. e tem dívida de 1 milhão. Uhum. Então, essa pessoa poderia estar vivendo super confortável, mas não está. Eu tenho pessoas que têm salário de 15 mil reais e estão endividados. Mas aí já pode ser um problema patológico, não? Mas, Talvez. não chamo de patologia, Não é mas patologia, eu não. vejo como um processo de libertação e todos nós Libertação precisamos viver, entendeu? Então, no meu método, eu tenho 5 passos. O primeiro passo, eu trabalho a mentalidade. Lembra que a gente estava falando sobre isso um pouco antes da gente começar? Assim, Verdade. poxa, a pessoa está num lugar, A mas ela cultura, não né, do se lugar. vê indo além, ela não se vê prosperando, É ela não verdade. se vê realizando sonhos, ela não se vê, e a mentalidade dela foi formada para ela não se ver. Então, se ela recebe um benefício do governo, ela acha que ela está sendo privilegiada. Nossa, o governo está olhando para mim. É. Mas, na verdade, Deus tem muito mais para derramar sobre cada um de nós e um simples benefício. Então, a gente precisa trabalhar a mentalidade e é o primeiro passo que eu trabalho dentro do meu método. O segundo passo é o inventário. É justamente isso que eu te falei aí. Quanto você ganha, quanto você gasta, Sim. quanto você deve, tem investimento, não tem investimento. Então, fazer esse inventário é o segundo passo do meu método. Terceiro passo do meu método é você tomar atitude. Beleza, já listei, já sei quanto eu devo, agora você precisa avançar, né? Não é só fazer o inventário, deitar na cama, chorar, se lamentar, falar, É que deve dar uma dor, né? A pessoa tá ali, ela... Olha, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, né? Até, enfim, com a minha companheira, eu falava, vamos listar tudo. Mas eu vi no olhar dela aquele medo, eu ficava assim olhando. Mas depois quando a gente lista tudo e olha o tamanho da dívida e fala, meu Deus, que dívidas são essas? De onde surgiu tudo isso? Mas a partir do momento que você olha para a dívida e você entende que Deus é maior do que a sua dívida, as coisas elas começam a se resolver, tá? Eu gosto muito de falar dentro do meu programa, existe uma matemática de Deus que é diferente da matemática financeira. Sim. Na matemática financeira, 2 mais 2 são 4. Na matemática financeira, você leva ao expoente. Na matemática de Deus, Do aí reino, ele né? Do faz reino, um né? negócio que não tem Do como... reino, né? Não tem, assim, como você botar dentro de nada. É só ele, né? Então, ele faz 5 pães e 2 peixinhos, Vi exatamente essa passagem agora. alimentar a multidão, e aí você não sabe de que forma foi feita. Mas eu gosto sempre de trazer para os meninos assim, não importa se a sua dívida é alta ou muito alta, importa que o nosso Deus, ele está acima de qualquer dívida. Então, a gente vai fazer a nossa parte e Deus, ele vai fazer a parte dele, né? Então, a nossa parte é trabalhar, fazer renda extra, parar de gastar e uma série de coisas. E aí, Deus vai fazer a parte dele, né? Então, eu já falei da mentalidade. Sim. E aí, na mentalidade, estou quase dando uma aula aqui, eu gente. tô vendo aqui o que tá faltando aí, mas é isso aí. São vamos lá. 5 passos. Já falei da mentalidade, já falei do inventário, já falei da atitude. E aí, na atitude, não é só você listar a dívida e pagar a dívida. Mas, às vezes, eu recebo pessoas que têm 200 mil na poupança e tem medo de tirar da poupança e fazer um investimento melhor. Mesmo que seja um investimento também seguro, para conservador, né? Então, a atitude é você perder esse medo e fazer lá. O que você precisa fazer? Abrir uma conta numa corretora, né? Pesquisar, estudar sobre investimentos. Então, tudo isso está dentro da atitude. Quarto passo, fazer renda extra. Então, dentro do meu método,
todo mundo eu Renda oriento fazer renda extra. Então faz parte do meu método, fazer mais renda. E o quinto passo é ter a mentoria, né? Você precisa ter alguém te acompanhando. Eu faço mentoria para outras áreas Ó, e eu mentoria, entendo. eu gostei dessa aí. Mentoria. Você Perfeito. precisa Eu acho que todos nós andar com precisamos. outras pessoas, você precisa Sim. acelerar, a mentoria acelera, Sim. né? Então é importante você ter mentoria, é importante você ter alguém te ajudando, abrindo os seus olhos, tirando o medo. Eu tenho mentorada, às vezes me liga só para chorar. Ai, não acredito, eu estou passando por isso, tá. E aí a gente, bora, vamos seguir adiante. Então, quinto passo é você fazer mentoria. E aí eu já me deixo à disposição para acompanhar aí sua situação, para a gente conversar e ver a melhor forma de você entrar no meu programa. Então, é importante fazer esses passos. Listar as dívidas, listar a renda, ajustar o padrão de vida. Sim. Ainda bem que eu fiz aqui uma anotação para não esquecer. Muitas das vezes, Rodrigo, não é só uma questão de cortar gastos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já cortei tudo, não tenho mais de onde tirar, né? Não tenho mais stream, não saio mais final de semana e não sobra dinheiro. Mas às vezes o que precisa é ajustar o padrão de vida. Às vezes você está morando no bairro errado, você está dirigindo o carro errado, você está frequentando a academia errada, e aí você precisa ajustar o seu padrão de vida. Uma simples mudança de bairro, e às vezes nem precisa ser assim, eu vou sair de Copacabana e vou morar em Belfort Roxo. Não precisa ser isso. Às vezes uma mudança simples de bairro já muda o seu padrão de vida, já faz você fazer compra num supermercado mais barato. Mais barata, né? Já faz você ir para uma academia um pouco mais barata, já faz você ter ali restaurantes que, né, você gosta de comer final de semana, mas você morando num bairro mais barato, você vai ter uma despesa de restaurante mais barata. E aí você passa a ter mais qualidade de vida só porque você ajustou o padrão de vida. Sim. Eu morava na Tijuca. Tijuca? Antes de voltar para Vila da Penha, antes de vir para Vila da Penha. Na verdade, nunca tinha morado em Vila da Penha. E eu fazia pilates lá na Tijuca. Eu pagava R$ 322 2 vezes por semana, menos de 50 minutos de aula. Me mudei para Vila da Penha, eu faço pilates num estúdio muito melhor do da Tijuca, os aparelhos muito mais novos, muito mais, a manutenção muito mais bem feita, os aparelhos muito mais novos. E eu pago R$ 120 a menos. Olha. Pela mesma quantidade de aulas, mesma quantidade de horas. Olha. Eu mudei de bairro. No meu caso, eu fiz isso. Eu saí de um aluguel bem mais caro e fui para um aluguel bem mais barato, justamente para isso. Para fazer essa parte da organização das finanças. Porque eu falei para ela, olha, chega, precisamos mudar de vida. Não dá mais. E eu tenho só mais um ponto para falar dentro dessa organização. Sim. E ele vem primeiro, tá? Ele vem antes de tudo. Eu falei da receita, eu falei da despesa, eu falei da dívida e eu deixei ele por último, de propósito, mas ele vem primeiro. Uma das minhas descobertas que também me deixa bem preocupada é a infidelidade que muitas mulheres cristãs hoje vivem em relação a Deus. Então, antes de você ajustar tudo, se ajuste com Deus. Então, passe a devolver o seu dízimo. Muita gente fala assim, mas eu não sobra dinheiro, como é que eu vou entregar meu dízimo? E é o contrário, né? É muito mais difícil sobrar o dinheiro se você está sendo infiel na casa de Deus, né? Então, eu vejo que essa deve ser a nossa prioridade. Ajustar a nossa fidelidade com Deus, com a nossa igreja, com as ofertas. E Deus, ele vai honrar todo o esforço que você fizer a partir dali. Sabe? Eu entendo que a gente precisa falar mais sobre dízimo.
E sempre eu ponho conteúdo sobre dízimo. Eu recebo perguntas no direct, eu recebo pessoas contando testemunhos eu não estou conseguindo devolver e isso me deixa mal e tal. Eu recebo muitas mensagens. Normalmente o conteúdo engaja mais quando eu falo de dízimo. Então eu vejo que a gente precisa falar mais sobre esse princípio nos púlpitos. Parece que todo mundo sabe, mas eu acho que tem muita gente ainda em dúvida e tem gente que acha assim, eu estou sendo punida por não devolver o dízimo. E na verdade não é uma punição, mas quando você está alinhada com Deus, se torna muito mais fácil você alinhar as demais coisas. Eu entendo dessa forma. Adriana Dias, a nossa mentora aqui sobre finanças, trazendo assim um grande e rico e abundante conhecimento que isso para mim é crucial para todas as famílias. Claro que você também faz palestra, monitoria, não só para as igrejas, mas também para toda a sociedade, né? Se alguma empresa, né? Se alguma associação de moradores quiser te convidar, você está aberto, é claro, né? Exatamente. Na verdade, esse é o meu trabalho missionário, né? Então, onde me chamarem, eu vou fazer questão de ir. Vai ser muito proveitoso em relação a empresas, agora final de ano, né? Vai ser tão importante alinhar com os funcionários, preparar os funcionários para o novo ano, né? Então, quando o funcionário ele está bem financeiramente, a produtividade dele aumenta, o endividamento está relacionado à produtividade. Quando você está muito endividado, com milhões de problemas na mente, agiota no pé, sua produtividade cai. Então, é sábio um empresário trabalhar essa questão financeira para os funcionários. Então, vai ser uma bênção aí e poder falar para as igrejas também, né? Eu tenho por certo, e se as igrejas começarem a trabalhar o tema finanças, as entradas vão aumentar. Anota aí, pastor. As entradas vão aumentar. Primeiro, porque esse povo não está dando dízimo, porque está endividado. Tem que trabalhar isso, né? Então, a gente ensina as pessoas, ajuda as pessoas e elas vão devolver ali no lugar onde elas aprenderam, né? Elas vão ser mais fiéis, elas vão se envolver mais nas campanhas da igreja, porque elas estão preparadas para isso. Então, pastores, sigam meu perfil e me convida para ir na sua igreja. Você conseguiu encontrar assim, muita gente com ansiedade e depressão nessa área? É um desafio? É um desafio enorme. Às vezes eu falo assim, com algumas mulheres e elas conversam um segundo e já desaba a chorar. E elas falam, eu não consigo parar de chorar, não consigo parar de chorar, eu não durmo, eu estou muito ansiosa, eu tenho vontade de desistir da vida. Nesse mês de setembro, eu fiz uma campanha sobre isso, botei até alguns testemunhos que eu recebo, printei, botei lá alguns testemunhos que eu recebo, né? E é um alerta. É um alerta que a gente precisa estar bastante atento, né, em relação a essa ansiedade, em relação a essa ansiedade, essa depressão, essa tristeza contínua, né, e isso afeta os casamentos, isso afeta a relação mãe e filho, afeta a atividade profissional, afeta o relacionamento com Deus, porque a pessoa começa a achar que Deus está punindo ela. Então, tudo vai ficando bagunçado por conta do endividamento. E eu fico surpresa também, às vezes eu falo com algumas mulheres por telefone, pelo WhatsApp, e elas nem me conhecem, elas já mandam contra-cheque, ai, olha o que está passando e tal, e muitos descontos, e isso e aquilo. E a pessoa parece que está assim, tão ávida, sabe? Tem gente que fala assim, eu estava orando quando eu recebi uma mensagem sua, quando eu vi um post seu na internet, eu estava orando, pedindo a Deus uma saída, porque eu estou me vendo sem saída. Então, eu vejo muito essa situação. E tem um outro ponto. Mulheres funcionárias públicas.
A maior parte delas estão endividadas com empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado também se tornou um problema. Ele tem uma taxa menor, ele está à disposição. Então, você teve um problema, vai lá, já baixa ali na sua conta e ele tem um parcelamento que parece que não termina mais, né? Eu tenho um mentorado que tem parcelamento de 84 meses de empréstimo consignado. Então, assim, a pessoa está devendo até 2000 e não sei quanto. Então, assim, a gente precisa trazer esses alertas para a igreja. Eu acho que a igreja, ela pode formar as pessoas. De uma vez que a igreja forme as pessoas, né, traga essa conversa, traga esse bate-papo, ela vai ter uma igreja mais saudável. E eu nem entrei ainda no ponto espiritual, né? Porque você já parou para pensar no peso espiritual para as igrejas? Saber que você tem pessoas na sua igreja e estão envolvidas com a agiota? E aí, que não cumpre o dízimo, né? As primícias, né? Que é o mais... Além dessa questão, mas como Davi mesmo falou, né? É melhor cair na mão do Deus Altíssimo, né? Porque ele é longânimo, né? E misericórdia e na mão do homem, né? Então, imagina uma pessoa estar nas mãos dos agiotas, a igreja não sabe, mas a igreja sente espiritualmente. A igreja sente espiritualmente. Então, às vezes, o trabalho não está andando, está todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo, o negócio não está andando. E tem coisas que precisam ser resolvidas dentro da igreja. Então, eu penso que todos nós precisamos nos olhar, né, e fazer os acertos que precisam ser feitos. Então, assim, a partir da tua experiência, diretora de escola, missionária... Gerente. Eu já tive... Meu time tinha quase 400 pessoas. Nossa. Porque, como gerente, eu atendia... Dentro da minha gerência estava Cristolândia, estava a Capelania Prisional, estava os lares, Sons da Missão, tudo que era social estava dentro da minha gerência, né? Então, a gente acaba entendendo um pouco mais sobre a obra missionária, conversando com missionários de outros ministérios, né? Você já pensou em algum curso voltado assim para as jovens mais, ou para os jovens no modo geral, específico, para ver se, pelo que eu vejo assim, do pouco que você trouxe, é uma cultura, né? No modo geral, o país está endividado, né? Se a gente for... Quase 80%. Né? Todo mundo é endividado, enfim. E aí entra um ponto. Como é que a igreja não está olhando para isso? Ou será que a igreja acha que só 20% são os que estão dentro da igreja? Como é que a igreja não está olhando para isso, gente? Era para estar pipocando aí trabalho com finanças dentro das igrejas. 80%. Sem falar, e falar de finanças é uma porta de evangelização. Sim. Porque se você põe uma formação de finanças na sua igreja, vai vir gente cristã e vai vir gente que não é cristã, que precisa daquela ajuda. Então, eu não sei por que as igrejas não estão olhando para isso ainda. Você tem assim, algum projeto em mente, já pensou em, de repente, atingir os jovens? Eu acho que, de repente, se a gente atingisse os jovens, será que a gente não minimizaria um pouco essa questão da cultura, né? E até na forma também de educar ali e trazer isso para a vivência, né? Porque eu mesmo não cresci com nada relacionado a finanças, né? Eu fui apanhando ao longo da vida e aprendendo, né? Aos trancos e barrancos. Imagine, né, os mães, os pais. Imagine esses jovens agora que estão tudo conectado, né? Os pais estão priorizando a deixar celular com os filhos. Eu até entendo, às vezes, algumas ocasiões a necessidade, mas outras eu não apoio, né? Sou totalmente contra. Eu fico imaginando como é que é agora essa nova era, essa nova juventude que está vindo, né? Essas novas futuras mães e pais, né? Como é que vão ser com essa nova mundo da tecnologia, essas fintechs, né? Que são esses bancos também, né? Fintechs que acabam liberando crédito de uma forma muito facilitada, né? Para todo mundo, né?
E aí eu me preocupo, me trouxe essa preocupação. Você já pensou em dar algum curso assim voltado para os jovens? No meu planejamento, eu estava até revendo ele ontem, né? Eu falei para você que estava num processo de jejum, né? Sim. E aí Deus me levou de volta para o meu plano. No meu plano tem um trabalho para jovens Sim. e eu tenho um sonho já antigo, que é ter um material didático. E hoje eu penso em ter um material didático, né, para as escolas para trabalhar finanças seguindo princípios bíblicos. É o que eu faço. Eu falo de finanças, mas dentro do que a palavra nos ensina. Para mim, a Bíblia é o melhor livro de finanças que existe. Porque a gente tem que acabar com essa cultura, né? Porque a maioria fala assim, nossa, os judeus são tão prósperos, os judeus são tão pobres, mas eles seguem ali a Torá, né? Que não deixa de ser um princípio bíblico, né? Exatamente. Eu faço uma aula numa escola de sabedoria de um judeu e um dia perguntaram por que todos eles são ricos, por que eles são prósperos. E ele deu uma resposta que para mim foi um tapa na cara da gente. Ele falou assim: nós lemos uma promessa na Bíblia e nós acreditamos nela. Olha aí. Simples assim. Nossa. E começa já desde novo também, né? Eles, né? Nós lemos uma promessa, que foi a promessa dada a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, e nós cremos nela. E a gente estava esperando assim, uma resposta super complexa, não, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Porque isso. Não, ele só falou: nós lemos uma palavra e nós cremos nela. Então, se a pessoa tiver fé, eu vou quitar as minhas dívidas e vou procurar Adriana Dias. O Prospera Missões. O Prospera Missões vai dar certo, porque ela deu o primeiro passo, que é a fé, né? Acho que isso é o mais importante. Começa, né? E a gente tem fé, né? um Deus tão maravilhoso, assim. Eu quero até deixar uma palavra, não só para as mulheres, né? Apesar de eu trabalhar só com mulheres, mas eu tenho homens também no meu Instagram. Você acabou de começar a seguir, aqui, né? Eu acabei de seguir, tá aqui. Não barrei ele, tá, gente? E eu não barro os homens, tá? Tem gente que pergunta, mas por que os homens não podem? Gente, não é proibida, porque não dá para falar para todo mundo. Sim. Até o jeito de investir do homem é diferente da mulher. Então, assim, é importante você se direcionar a um público, né? E tem muita mulher para ser trabalhada, né? Tem. Então, eu priorizei as mulheres. Mas algo assim que é importante a gente falar é que Deus ele tem uma palavra para a gente, né? Em João 10, Sim. 10. O ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando eu vejo, né, mulheres falando de desistir da vida, eu falo, não estamos vivendo e nem pregando essa vida em abundância. Então, a gente precisa olhar para isso. E, às vezes, o que eu menos faço numa sessão é falar da dívida e fazer conta. Tem gente que acha que finança conta, né? Às vezes eu só passo ali meu tempo ministrando sobre aquela mulher. Ela está tão desesperada, ela está tão angustiada, ela está com tantos problemas em relação àquilo, sem saber o que fazer. Muitas delas falam que o esposo não sabe, não quer que o esposo saiba, ou, meu esposo não se interessa. É sempre assim, ou ele não se interessa, ou ele não sabe, ou ela não quer de modo algum que ele venha saber. E ela está endividada. Então, tem mulher que deve a agiota e o marido não sabe. Meu Deus. Então, para você ver o quanto é grave. E elas me falam, eu não durmo. E aí, eu já tenho meu versículo para dormir, né? Eu falo para elas, hoje você vai dormir. Você vai ler a palavra, que está lá em Salmos 4, 8. Em paz deitarei e dormirei, porque eu sei que o Senhor me faz repousar em segurança. Você vai ler esse salmo, você vai dormir. Aí, dia seguinte, eu mando mensagem. Dia seguinte, eu mando mensagem. Você dormiu? Adriana, fazia tempo que eu não dormia. Eu meditei na palavra que você falou e eu consegui dormir. A meditação na palavra também, nossa, tudo. Então, a gente vê que
tudo que a gente precisa está na palavra. Todo ensinamento, todo conselho, todo aprendizado sobre finanças, sobre mentalidade, sobre atitude, né? Sobre renda extra. Sobre renda extra. Está tudo lá na palavra. Sobre mentoria, os 5 passos estão lá na palavra. Olha, eu estou aqui, já vou até deixar assim uma proposta aqui para quem sabe a gente, junto com o nosso pastor Elias, que hoje aqui não pode estar presente conosco, mas em breve a gente vai fazer também um bate-papo aqui com ele, que ele já lançou um curso no passado, né, através do Instituto, que foi para curso de transistas, né, projeto Mulheres Donas do Seu Negócio. E aí eu acho que esse é um casamento perfeito com essa sua parte de didática, né, junto com essa vivência com essas mulheres, que hoje a política das mulheres ela está muito em alta, né, está muito em voga, né, aí nas políticas públicas, né, isso é importante também falar, né. A maioria das mulheres também é chefe de família, né, isso é importante falar, mas é importante também dizer que a gente pode também trazer uma nova renda extra, pode trazer essa luz da palavra que pode se libertar sim também, não só depender do Bolsa Família, né? O Bolsa Família é uma ajuda importante, sim, mas em um momento, não é para a vida toda. Né? Deixa eu falar rapidinho sobre Bolsa Família. Fala, isso é importante. É, super importante. Eu não sou a favor do Bolsa Família, e eu vou dizer o motivo. Sim. Tá? Como você mesmo disse, o Bolsa Família ele precisava ser temporário. Veio a necessidade, você fez uso desse Bolsa Família e você avançou. Sim, sim. E hoje a gente vê mulheres potentes. Paralisadas. Paralisadas por... Ai, mas eu tenho medo de perder a Bolsa Família. Eu tenho medo disso. Tenho medo daquilo. O maior exemplo que a gente tem na Bíblia, eu não vou fazer um paralelo com Bolsa Família, mas eu vou fazer um paralelo com a provisão. Sim. É o maná. O povo de Israel, ele foi alimentado com maná. Mas só, eles não foram alimentados para sempre. Não, é verdade. Chegou um momento e cessou o maná. É o alimento sólido. E aí as pessoas tiveram que viver suas vidas, né? E ter sua própria provisão. Sim. E o Bolsa Família, ele é um maná. Acabou, gente. Passou ali o tempo necessário, cessou. Olha, isso aí a gente pode desenvolver uma nova política pública, quem sabe? Quem sabe? A gente precisa ter esse olhar. Então eu vejo, e o Bolsa Família, ele escraviza, e quando nós falamos do nosso público cristão, eu acho que nós não deveríamos aceitar uma prisão se o Senhor Jesus já nos libertou. Sim. Então, vejo que falta verdade, e a palavra de Deus em João 8,32 vai dizer, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus veio para nos dar liberdade. Nós não podemos ficar presos a um pseudo-benefício. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito aqui assim emocionado e também, ao mesmo tempo, sabe, empolgado de realizar aqui um trabalho com a nossa missionária Adriana Dias. Eu acredito que em breve nós vamos ter sim esses cursos aí voltados para os nossos campos, ali principalmente da Zona Oeste, FAPIB, de Padre Miguel, FAPIBs, de toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Zona Norte também, porque com esse conhecimento rico que você passou aqui, missionário, eu acho importantíssimo a gente trazer à luz, principalmente isso para jovens, né, para os jovens, adolescentes, mas também para essas mulheres que estão assim nesse risco vulnerável, né, de agiota, de tudo. Eu acho que isso, assim, essa sua missão é louvável, é prioridade, conta com a gente aqui, conta com o Instituto Alice Francisco, o que você precisar, as portas estão abertas, a gente tem tudo assim para poder também estar te apoiando. Comunica com a gente quer divulgar mais esse trabalho ainda da nossa missionária, então não esqueçam de anotar, né, que tem o @prospere_missões, que é o Instagram dela, também tem o e-mail, né, tem o prospere.missões@gmail.com. O telefone também, pode falar? Pode. E tem aqui também o WhatsApp dela, o WhatsApp é 21 98 100 9196.
Você pode também estar em contato com ela diretamente, tá, pessoal? Aproveitem vocês, mulheres que estão precisando, é importantíssimo. É bom que a família fica mais saudável, a igreja também acaba prosperando junto. Com certeza. Isso que é o mais importante. Saiu uma reportagem na Forbes Mulher dizendo que as mulheres precisam prosperar. É vital que as mulheres prosperem, enriqueçam, construam riquezas. E na Forbes foi dito que as mulheres, quando prosperam, elas devolvem para a comunidade. Olha. A riqueza da mulher é devolvida para a comunidade. A mulher partilha. Então é vital que as mulheres prosperem. E eu queria só voltar rapidinho, sei que a gente já está chegando ao final, mas voltar rapidinho, quando você me perguntou, né, se tem interesse em fazer um material para jovem, para criança. Hoje eu trabalho sozinha, então eu não tenho braços para pensar junto comigo em relação a tudo que eu gostaria de estar fazendo, mas quem sabe se do outro lado Sim. vai ter alguém que também está sonhando com um ministério voltado para finanças, né, para esse tipo de trabalho, e a gente vai poder unir forças, ou quem sabe nós temos investidores do outro lado e vai querer investir nesse ministério para que a gente possa avançar e produzir material não só para o Brasil, mas para fora do Brasil. Hoje eu já tenho pessoas que me acompanham em Angola, tem pessoas que me acompanham em Moçambique, eu tenho mentorado em Portugal. Então, assim, a rede social, ela nos leva para lugares inimagináveis, né? Eu sempre acompanho os insights do Instagram e às vezes eu tô lá entrando. Eu já entrei na Rússia, já apareceu Rússia nos meus insights, já apareceu Nigéria, já apareceu Estados Unidos, já apareceu. Eu fico assim, quem está vendo a publicação do Prospere nesses lugares, especialmente quando é um lugar mais fechado. Rússia, eu falei, gente. Rússia. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que possa passar pela Rússia. Então, o Prospere está chegando. Eu tenho gente que está no meu grupo, que está na Bélgica, já me ofereceu casa para estar em Moçambique. Olha. Então, assim, gente, vamos unir forças. Porque realmente, sozinha é bem difícil a gente construir algo grande, né? Mas se a gente fosse conectando a outras pessoas, aí vai dar muito certo. Parabéns pelo seu trabalho, te agradeço por nos visitar aqui, estar trazendo todo esse rico conhecimento e que possamos seguir caminhando juntos, ali, juntamente para essas famílias, para essas mulheres. Eu agradeço você que ficou aqui até esse momento acompanhando a nossa missionária Adriana Dias, a nossa palestrante, a nossa mentora, né? A nossa professora, diretora, gestora, acima de tudo, administradora e serva de Deus, né? Claro. Serva, acima de tudo. Acima de tudo, serva de Deus. Eu encerro aqui, pessoal. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais também, do Instituto Alice Francisco, nosso Instagram e o nosso também portal lá, o nosso site, ok? Agradeço. Até breve. Obrigado. Tchau, tchau.